Embora eu esteja aqui falando sobre a análise da variabilidade da frequência cardíaca para monitoramento e gestão da vida do atleta, tá? Não é só o atleta que realmente pode se beneficiar desse tipo de trabalho, tá? As pessoas normais também podem. Haja vista que hoje o estresse é um dos principais precursores, tá? Que desencadeia, ou que vem a desencadear as doenças crônicas não transmissíveis, que são os chamados grupos de doenças funcionais, ou aquelas doenças que não possuem nenhuma etiologia infecto-contagiosa, tá? Que hoje são responsáveis, essas doenças, né, crônicas não transmissíveis, elas são responsáveis por quase 60% dos óbitos em adultos jovens ao redor do mundo. Ok? Então é bem importante, já que a variabilidade da frequência cardíaca é um importante indicador dos níveis de estresse de uma pessoa, tá? Então, da mesma forma que eu posso trabalhar a prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis através da VFC, vou falar VFC, né, para ficar resumido, que é a variabilidade da frequência cardíaca. Então, é importante isso no direcionamento do estudo das doenças crônicas não transmissíveis. Mas também outra coisa importante que é importante salientar é que uma pessoa que é portadora de estresse crônico nos dias de hoje, ela tem um impacto decisivo sobre a sua imunidade. Tá? Então, uma pessoa que tem estresse crônico, ela pode estar mais suscetível a padecer de infecções aí por vírus, fungos, bactérias, ok? Então, é muito importante que a gente também pense na VFC ou na análise da VFC para que a gente possa estar monitorando as possibilidades do desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis e queda de imunidade. E uma vez que haja queda de imunidade, tornar as pessoas mais suscetíveis a sofrer infecções, ok? Oportunistas. Beleza. Então, assim, os objetivos principais que nós temos com relação a esse curso, tá, que é um curso introdutório, é compreender as bases neurofisiológicas da VFC, então, de onde ela vem, né, o que é, né, e para que serve. Isso é bem importante para um programa introdutório inicial. Identificar as vantagens da VFC, a gente vai falar bastante sobre isso. Como eu falei, possui um excelente custo-benefício para trabalhar, e também reconhecer as diferentes variáveis, porque eu consigo entender a VFC através dessas variáveis, através desses dados que são expostos matematicamente e tratados estatisticamente, ok? Algumas considerações iniciais, né? Então, por exemplo, hoje na fisioterapia, a gente tem aí, não só na fisioterapia, mas acho que em linhas gerais, tá? A tecnologia está cada vez mais vindo a fazer parte da rotina do profissional que busca excelência, né? Que busca compreender melhor o contexto do seu paciente ou do seu atleta. Então, você hoje, sabendo que você tem todo esse movimento high-tech chegando, e que isso pode te ajudar bastante, você abrir mão disso, ou escolher, isso não serve para mim, isso não vai me ajudar, isso é balela. Então é muito complicado isso, porque nós temos pessoas muito sérias trabalhando no desenvolvimento de ferramentas, de tecnologias para ajudar o nosso poder de decisão, né, o nosso crivo e poder de decisão sobre aquilo que nós fazemos profissionalmente. Não dá para mais abrir mão ou fechar os olhos para o avanço tecnológico. Então isso é muito importante que a gente possa considerar. E o pessoal pode ficar um pouco assim, nossa, mas tecnologia é igual a custo elevado. Não necessariamente. Hoje quem trabalha no desenvolvimento dessas ferramentas tecnológicas tem a real noção de que não se pode se criar metodologias e tecnologias que sejam insustentáveis para o consumo da maioria das pessoas. Então, cada vez mais, nós estamos vendo aí equipamentos e tecnologias mais baratas, mais acessíveis, com excelente custo-benefício. Cabe a gente procurar estudar e conhecer isso um pouco melhor. Tá? Então, por que eu vou inserir tecnologia nas minhas rotinas profissionais? Aumentar a precisão e objetividade, né, da coleta desses dados, beleza? Tanto para avaliar quanto para reavaliar e comparar esses dados no atleta, tá? Maior objetividade, tudo bem? E reprodutibilidade, ou seja, esses dados eles não podem ser tratados de maneira diferente de uma pessoa para outra, mas podem ser interpretados de maneira diferente de uma pessoa para outra. Ou seja, nesse sentido é muito importante que a gente entenda os valores médios desses dados para cada pessoa, baseado em sexo, baseado em idade, baseado em perfil de atividade física, mas também é muito, por isso que eu falei inicialmente que você precisa vivenciar a análise da VFC, tá? Porque você possa compor uma base de dados para o seu atleta, para o seu paciente, e ele ser comparado com ele mesmo, tudo bem?
Então, quanto mais você monitora, quanto mais você vivencia esses dados com o seu atleta, mais você conhece ele. A gente até fala que no estudo da VFC, você pode saber como está o seu atleta, tá? Ou como ele é. Saber como ele está é aquela análise que eu faço agora. Então, o atleta chega, eu submeto ele a uma análise, vou interpretar aqueles dados e vou saber, olha, você hoje está dessa forma, cuidado com isso, cuidado com aquilo, vamos redirecionar isso, papapá. Eu sei como ele está. Agora, quando eu monitoro no dia a dia, quanto mais tempo eu passo monitorando, mais eu passo a conhecer o atleta. Eu sei como ele é, as condições dele, como ele dorme, como um alimento causa um impacto, né, no estresse endógeno desse atleta, um jet lag, uma adaptação a fuso horário numa viagem, enfim, tudo isso que faz parte da rotina do atleta, eu começo a entender como ele se comporta mediante cada variável que ele é exposto. Isso é muito importante, né? Já que em esporte de alto rendimento, a gente está procurando não controlar, mas conhecer cada vez mais essas variações para que esse atleta esteja cada vez mais próximo do objetivo que ele quer, não é? E observação do comportamento dos dados e correlações físicas, funcionais ou fisiológicas e atléticas ou performáticas, como eu já expliquei anteriormente. Então, você usar esses dados para que você ajude a equipe, isso é muito importante. A análise da VFC, ela não serve para o Rodrigo ou para o analista de performance, né? Ela subsidia dados para toda a comissão técnica, para todo o entorno desse atleta, cada profissional na sua competência, mas através da análise, da interpretação desses dados, esses profissionais podem podem tomar decisões mais embasadas, mais equilibradas, inclusive fazendo correlações da VFC com outros dados que podem ser coletados, por exemplo, como alguns marcadores musculares de lesão ou de fadiga. Então, a gente pode fazer diversos estudos de correlação, estando cada profissional na sua área de competência e comparando a VFC com esses dados mais tradicionais dentro de cada contexto de especialidade da atuação profissional. Perfeito? Então, assim, eu falei sobre tecnologia, né, na área da fisioterapia. E aqui a gente eu fiz aqui, isso é uma sugestão, né? É lógico que isso aqui não condiz com a verdade absoluta. É claro que tem pessoas que pensam diferente, a gente tem que respeitar, mas isso aqui faz muito parte da minha expertise e são tendências crescentes aí para o fisioterapeuta que atua na área do esporte, para que ele possa também atuar de uma maneira mais decisiva, objetiva e clara na gestão das suas funções com relação ao atleta. Então, por exemplo, em amarelo aí vocês estão vendo análise da variabilidade da frequência cardíaca através de bio ou neurofeedbacks. São equipamentos que têm sensores, né, que captam os sinais vitais e jogam para um software tratar esses dados, essas variações, e te proporciona um layout de interpretação para que você tome decisões com relação aos níveis de estresse que esse atleta está exposto e como que você pode redirecionar a rotina dele a partir desses dados. Tá? Então, é muito importante que você use a VFC, né, a análise da VFC, como um dimensionador dos níveis de estresse que esse atleta está sujeito e se tem que ser feito algo. Nós vamos manter a rotina, vamos mudar essa rotina de alguma forma. Pensando mais no contexto funcional, né, e performático, a termografia infravermelha surge forte, vem crescendo bastante, como um recurso de custo-benefício também elevado, para que você possa avaliar os níveis de fadiga muscular pela imagem termográfica. A partir disso, os pontos mais... A gente sabe que a fadiga muscular ela é uma inibidora da performance muscular, ela proporciona soreness, que é a dor muscular tardia, né? Então, através da estesiometria e da algometria digital, que são instrumentos que averiguam o nível de sensibilidade e dor nessa musculatura, você pode também fazer essas avaliações, né? E fazer a correlação disso com a dinamometria isométrica, de isometria máxima. Ou seja, são vários dinamômetros aí hoje acoplados a aplicativos de celular, que você pode fazer a avaliação da força desse atleta e entender se essa força é prejudicada pelos níveis de estresse, pelos níveis de fadiga. Então, olha que bacana que a gente tem uma sugestão, né? Então, você tem uma ideia de níveis de estresse geral através da VFC, tem uma ideia dos níveis de fadiga, tá? Localização da fadiga através da termografia, também uma interpretação real dessa fadiga através da sensibilidade muscular e o nível de performance desse músculo a partir da fadiga, ok? Foi detectado. Então fica aqui uma dica
uma sugestão para que vocês possam pensar em ter essa estrutura para vocês trabalharem. Tudo aqui não necessariamente tem custo elevado, tá? E quem for pesquisar, não vou aqui falar sobre preço, mas quem for pesquisar sobre isso vai perceber que os custos para a aquisição dessas tecnologias não são elevados, ok?